Bem, depois de discutirmos as especializações do trato gastrointestinal anterior, especificamente aquela região ácida do trato gastrointestinal anterior que nós chamamos de estômago, agora nessa última parte da aula nós vamos discutir especializações associadas ao trato gastrointestinal médio, que a gente entende como intestino, aquela região de finalização da digestão química e absorção dos nutrientes. Então, nessa parte da aula, a gente vai discutir basicamente especializações associadas a aumento da área dessa região e especializações associadas à finalização da digestão e a absorção dos nutrientes pelo trato gastrointestinal médio. Bem, aqui nessa figura a gente vê num cavalo as partes do trato gastrointestinal médio, do intestino delgado, né? Então, onde temos a porção anterior, que é o duodeno, depois o jejuno e depois o ilho. Então, nessas regiões do trato gastrointestinal médio, uma característica importantíssima que se observa nos animais é um aumento da área desse trato gastrointestinal médio. Esse aumento da área associado a dobras ou a presença de dobras no próprio do órgão, presença de projeções da membrana das células que revestem o órgão. Essas especializações vão fazer com que haja um aumento da área, e esse aumento da área é importantíssimo para que haja uma maior superfície de contato entre as enzimas digestivas, que vão finalizar o processo de digestão, e as moléculas do alimento, e também é importante para que haja uma maior área de absorção dos nutrientes. No entanto, a gente tem alguns animais, como por exemplo a lampreia, onde a gente não vê nenhuma expansão da área. Então, o tubo do intestino é um tubo reto. Então, nesse caso, existem animais que não têm especializações, não tem nenhuma especialização ligada ao aumento da área, mas se a gente considera, por exemplo, o tubarão tem uma expansão da área do trato gastrointestinal médio, que é chamada válvula espiral, ou seja, isso fornece essas voltas que existem no intestino, vão permitir que haja um aumento da superfície de absorção do trato gastrointestinal médio. O que é muito observado em invertebrados, esse aqui é um exemplo observado em nós seres humanos, em mamíferos, na topografia intestinal, é que a superfície interna do intestino ela vai ser composta por uma série de dobras, né, ou cristas. Então, essas dobras ou cristas já vão ser o primeiro componente de aumento da área da superfície do intestino. Além das dobras ou cristas, em cada dobra ou cristas, a superfície do próprio tecido forma, em cada dobra ou crista, forma vilosidades, ou seja, seriam projeções, né, em forma de dígitos, né, que vão ainda mais aumentar a área. Então aqui está a dobra ou a crista, aqui, e cada dobra ou crista tem vilosidades, ou seja, projeções são essas menores aqui, em formas de dígitos, que vai ainda mais aumentar a área. E uma terceira expansão seria que se a gente faz um zoom aqui numa velocidade, cada velocidade vai ser formada, na verdade, por uma série de enterócitos, ou seja, células que formam o epitélio do intestino. Cada enterócito vai ter microvilosidades, na verdade são estruturas observadas somente na microscopia eletrônica. E essas microvilosidades vão aumentar ainda mais a superfície do órgão. Então a gente vê 3 níveis de aumento, ou seja, o primeiro nível formando dobras ou cristas na superfície do órgão. Em cada dobra ou crista que está mostrado aqui, a gente vê velocidades que seriam projeções, né, na forma de dígitos das dobras e das cristas, e em cada velocidade existem as células que compõem o epitélio do tecido, e em cada célula na porção apical existem microvelocidades. E essas microvelocidades vão formar o que se chama da borda em escova. Na verdade, essa localização aqui, a borda escova, é o local onde acontece a finalização da digestão química das moléculas. A digestão química vai estar
vai estar associada, a finalização vai estar associada a enzimas, na verdade, associadas à membrana da borda em escova. Então, é uma característica importante também quando a gente está discutindo o trato gastrointestinal médio. Então, a gente vê os níveis de expansão, né, e de aumento da maximização da superfície do tecido, do órgão, que vai ter lembrando, vai ter duas importâncias. Primeiro, vai aumentar a área de contato das moléculas com as enzimas digestivas, e o segundo vai aumentar a área de contato dos nutrientes que vão ser absorvidos por esses enterócitos também, esse aumento da área. Esse aumento da área também pode ser observado de outras maneiras. Se a gente pega uma minhoca, por exemplo, faz um corte da minhoca, a minhoca tem uma estrutura chamada tiflósole, que é uma dobra da luz que acontece para dentro da luz do intestino, que tem nada mais do que a função de aumento da área, proporcionando uma maior superfície de absorção e uma maior superfície de contato das moléculas com as enzimas digestivas. Aqui a gente viu esse exemplo desse animal com trato gastrointestinal incompleto, somente com boca. A gente percebe a presença desses divertículos. Os divertículos também têm uma função importante de aumento da área. Esse aumento da área que é observado que eu descrevi em mamíferos, também é observado, por exemplo, em insetos, né? Então a gente viu aqui um corte do trato gastrointestinal médio de inseto, onde a gente observa que existem dobras também da superfície do trato gastrointestinal, e em cada uma dessas dobras dessas dobras estão localizadas as células que fazem a mucosa, compõe o epitélio do trato gastrointestinal, e cada uma dessas células vai apresentar também a presença de microvelocidades. Então aqui a gente tem a presença, a figura em microscópio eletrônica das microvelocidades. Então o aumento da área é uma característica que é espalhada, que é observada em vários grupos de animais. Então somente nos mamíferos, como eu coloquei, mas também em insetos, que são invertebrados. Uma outra especialização importante que a gente observa no trato gastrointestinal, aqui eu vou aproveitar essa figura para mostrar novamente a expansão da área de superfície. Então, a gente vê aqui as grandes dobras circulares. Em cada dobra circular, a gente observa aqui as velocidades, e em cada velocidade, aqui já não tem mais a figura, né, a gente vai observar as microvelocidades, que são a superfície apical das células que fazem o epitélio, que perfazem o epitélio do intestino. Bem, essa figura aqui, na verdade, ela tá colocada aqui para mostrar a presença de camadas musculares no intestino. Essas camadas musculares, tanto longitudinais quanto circulares, que estão sendo mostradas aqui. Então, aqui uma camada de músculo liso circular e uma camada de músculo liso longitudinal, e no meio delas tem uma camada de células nervosas chamada plexo mioentérico. Essas camadas musculares vão permitir vão possibilitar a existência de movimentos que são importantes, movimentos de peristalse, ou seja, movimentos de impulsionamento daquele bolo alimentar através do intestino, e movimentos de segmentação, que são extremamente importantes também para que haja um aumento da eficiência do processo de digestão química e aumento da eficiência do processo absortivo também. Tanto os movimentos de peristalse e segmentação vão acontecer através de ações dos movimentos das camadas tanto musculares, tanto circulares, quanto os músculos longitudinais. Então aqui a gente vê, por exemplo, o que é a peristalse. A peristalse seria o impulsionamento, né, desse bolo alimentar através do comprimento da extensão do intestino. Né, do intestino, seria o que acontece? Acontece primeiro por uma contração da camada muscular, da camada muscular circular, isso diminuindo o diâmetro do órgão, e uma extensão da camada longitudinal, ou seja, aumentando a extensão do órgão nesse sentido aqui. Então, a ação alternada da contração circular e a contração
longitudinal faz com que haja um impulsionamento, né, desse bolo alimentar através do comprimento do intestino. Já a segmentação, na verdade, acontece por contração alternada das camadas circulares. Então, a gente tem um momento aqui, nessa situação aqui, houve a contração das camadas circulares desses dois segmentos. Isso segmentou esse bolo alimentar nessa região aqui. Num segundo momento, vai haver a contração desse bolo alimentar, vai a contração dessa camada circular no meio desse segmento aqui. Então, esse bolo alimentar vai ser subdividido em dois. Vai ser subdividido na metade. E essa divisão vai segmentar esse bolo alimentar, e isso faz com que haja uma maior mistura desse bolo alimentar com as enzimas digestivas, e também proporciona maior superfície de contato, maior contato desse bolo com as células absortivas, ou seja, regiões que vão promover também a absorção dos nutrientes. Aqui eu tenho uma figura, uma imagem, um vídeo mostrando esse processo. Movimentos de... Aqui basicamente movimentos de peristalse, ou seja, impulsionamento, né, através do comprimento do intestino. E nesse segundo vídeo aqui a gente vai ver basicamente movimentos de segmentação. Here you see the funnel-shaped beginning of the colonic coil. Besides Então, a gente percebe aqui os movimentos de segmentação. Então, os movimentos de peristalse e segmentação são extremamente importantes, tanto para o impulsionamento desse alimento através do trato gastrointestinal médio, e também para o processo de mistura, né? Mistura desse alimento através da segmentação desse bolo alimentar com as enzimas digestivas, e aumento da superfície de contato com as microvelocisidades para a finalização da digestão química e a absorção dos nutrientes. Bem, em relação à finalização da digestão química e absorção dos nutrientes, aqui a gente vê mais essa especialização dos tratos gastrointestinais. Então, aqui essa figura aqui está dividida e mostrando a ação enzimática que acontece na boca, no estômago e no intestino delgado. A gente já discutiu o estômago, na verdade, em relação à digestão de carboidratos, não acontece nenhuma ação digestória química no estômago. A digestão de carboidratos inicia na boca, através da amilase salivar, que vai quebrar começar a quebrar as moléculas de amido, né? Começar a quebrar as moléculas de amido e de oligosacarídeos na boca, mas o que importa para a gente aqui é o que acontece no intestino delgado, né? No intestino delgado, o que acontece? Vai haver a ação da amilase pancreática. Eu tinha uma figura que era para mostrar antes. Aqui. Eu só vou retornar um pouquinho antes de falar disso aqui, que é importante. Vou retornar um pouquinho. Eu pulei uma figura inadvertidamente aqui em relação a respostas à alimentação. Então, o que acontece em relação a respostas à alimentação no intestino delgado? A saída de líquidos gástricos ácidos, ou seja, a passagem do bolo alimentar do estômago para o intestino, vai fazer com que aquele líquido que sai seja ácido. Esse líquido ácido que sai vai estimular células do duodeno, são células chamadas enteroendócrinas, a secretar o hormônio chamado peptídeo vasoativo intestinal, que tem a sigla de VIP. Esse hormônio vai atuar no pâncreas, via corrente sanguínea, vai atuar em células do pâncreas, que vai estimular a liberação de bicarbonato. O bicarbonato é importante para quê? Para neutralizar e, na verdade, alcalinizar esses líquidos gástricos ácidos que vêm do estômago. Por quê? Porque as enzimas digestivas que vão ser atuantes no intestino médio são enzimas digestivas que têm seu ótimo de atuação em pHs básicos ou neutros. Então, se o alimento permanecesse ácido, as enzimas digestivas do intestino médio
não conseguiriam atuar. Então aqui a gente vê uma importante a relevância da compartimentalização das ações, né? Então no estômago, o estômago é ácido e as enzimas que atuam no estômago, a pepsina, é uma enzima que tem seu ótimo de atuação num pH ácido. Já no intestino médio, o que acontece? As enzimas que têm a atuação no intestino médio, elas atuam num pH neutro para alcalino, e para isso é importante que haja a secreção de íon bicarbonato. Esse bicarbonato é secretado através do estímulo do ácido, o estímulo químico ácido é percebido pelas células enteroendócrinas, que vão estimular a produção do peptídeo vasoativo intestinal, e isso estimula células do pâncreas a produzir íon bicarbonato. Por outro lado, esse estímulo ácido também vai fazer com que células enteroendócrinas secretem o hormônio secretina, que, estimulando o fígado, vai levar à produção do componente da bile, que a gente vai ver que é importante na digestão de gorduras. Por outro lado, os produtos digestórios que vêm do estômago para o intestino vão estimular também as células enteroendócrinas a produzir um outro hormônio, a colecistocinina, também conhecido como CCK, que fica mais simples de falar, que vai estimular tanto a vesícula biliar a secretar a bile, quanto ao componente da bile, quanto o pâncreas a secretar as enzimas pancreáticas. As enzimas pancreáticas que vão ter seu ótimo de atuação onde? Em pH de neutro para básico. Então é importante aqui a gente perceber essas respostas à alimentação. A secreção desses hormônios também vai inibir a motilidade gástrica. Isso a gente vê aqui nessa figura. Então, as células secretoras de CCK vão estimular tanto o pâncreas, como a gente já viu aqui, vão estimular o pâncreas a secretar as enzimas digestivas, e as células secretoras de CCK vão estimular o fígado da vesícula biliar, né, a vesícula biliar a secretar a bile. As células estimuladoras de secretina, por outro lado, tanto a secretina quanto o CCK vão atuar também sobre vão retroalimentar aqui as células do estômago vão inibir o esvaziamento gástrico, ou seja, vão inibir a passagem de material do estômago para o intestino, vão inibir também a secreção de ácido, inibir a secreção vão inibir a secreção de pepsinogênio. Tá? Então, vai haver essa inibição através dos hormônios secretados pelo duodeno. Então, essas respostas à alimentação são importantes, né? Porque elas vão alterar o pH do meio, né? Essa alteração do pH do meio vai proporcionar a ação de outras enzimas. E inibindo também a motilidade gástrica, vai inibir a passagem de mais material ácido para o duodeno, e com essa inibição vai proporcionar um pH ótimo para que as enzimas digestivas continuem a sua atuação na digestão do material alimentar que passou para o intestino médio. Bem, retornando àquela figura da digestão de carboidratos, então a gente percebe que no intestino delgado a amilase pancreática vai atuar onde? Vai atuar nos disacarídeos que restaram, né, que restaram após a digestão que aconteceu pela amilase salivar e pela própria amilase pancreática. Esses disacarídeos na verdade, vão ser resultantes da ação da amilase pancreática, e esses disacarídeos produzidos por ação da amilase pancreática, também existem disacarídeos que vêm direto da dieta, ou seja, a maltose, a lactose e a sacarose são disacarídeos que não são sujeitos à digestão pela amilase salivar e que chegam ao intestino delgado também. Esses disacarídeos que são resultantes da digestão do glicogênio, oligosacarídeos, amídio e os disacarídeos que vêm da dieta, eles vão ser sujeitos à digestão por disacaridases, que são enzimas que estão associadas à borda em escova. Então, lá na borda em escova, nos enterócitos, naquelas microvelocidades, existem enzimas associadas àquela membrana, que são disacaridases, que vão
transformar o quê? Os disacarídeos em monossacarídeos. E são 3 tipos de monossacarídeos que vão ser absorvidos pelas células do intestino: a glicose, a galactose e a frutose. São esses 3 monossacarídeos que são absorvidos. Aqui convém salientar que a celulose ela passa incólume por todo o processo de digestão. Nós não temos isso aqui. É a digestão de carboidratos em seres humanos, nós não temos nenhuma enzima endógena que permite a digestão da celulose. Então, a celulose que entra é a mesma celulose que sai, sem passar por nenhum processo de digestão. Somente ela sai sob a forma de fibra alimentar nas fezes, mas não é quebrada em nenhum momento em moléculas de glicose. A celulose sai sem nenhum processamento químico. Então, na borda em escova, essas disacaridades vão quebrar os disacarídeos, ou seja, lactose, maltose e sacarose, vão quebrar esses disacarídeos em monossacarídeos, que são a frutose, a galactose e a glicose. A frutose, galactose e glicose serão, por sua vez, absorvidas pelas células dos enterócitos. Então, ali na borda em escova, na borda de escova, aqui está mostrando aqui seguiam as microvelocidades, na borda de escova existem transportadores para a frutose, então aqui está o lúmen do intestino, e aqui o líquido intersticial, e aqui o enterócito, a célula do intestino. Então, nas microvelocidades, existem transportadores para a frutose e para a glicose. Para a galactose, é o mesmo transportador da glicose e é o mesmo transportador da galactose. Esses transportadores eles podem ser diferentes numa situação de alta concentração de glicose, alta concentração de glicose e baixa concentração de glicose. Numa situação de baixa concentração de glicose, existe a predominância de um tipo de transportador, o GLT1, e na situação de alta concentração de glicose no lúmen, existe a presença de um segundo tipo de transportador, que é o GLUT5, que é adicionado na membrana. Mas é importante salientar aqui que a absorção desses monossacarídeos é feita por transportadores específicos que estão na membrana das células dos enterócitos, na membrana das microvelocidades. E esses transportadores, que são mostrados com... Mostrado aqui, ó, com um pouco mais de detalhe, quer dizer, mostrado mais resumidamente, melhor dizendo. Então, glicose e galactose usam o mesmo transportador, né, para dentro do enterócito, e a frutose usa um outro transportador que vai promover a difusão facilitada. Então, no caso aqui, o transporte de glicose e galactose vai ser um transporte ativo secundário, vai ser com gasto de energia, e no caso da frutose vai ser somente um transportador que vai permitir a difusão facilitada das moléculas de frutose. No caso das proteínas, a gente viu que a digestão das proteínas inicia no estômago, como ação da pepsina. Então, a pepsina age sobre as proteínas e, em conjunção com o pH ácido, que também vai atuar na desnaturação das proteínas, formando grandes polipeptídeos. Esses grandes polipeptídeos, quando passam para o intestino delgado, para o intestino médio, eles vão estar sujeitos a ações de 3 outras enzimas: a tripsina, a quimiotripsina e as carboxipeptidases, que são secretadas pelo pâncreas. Na verdade, são secretadas pelo pâncreas na sua forma inativa: tripsinogênio, quimiotripsinogênio e procarboxipeptidase. São secretadas na sua forma inativa, que são ativadas na luz do intestino. Então, no caso, a tripsina é ativada por essa enzima chamada enterocrinase, que está na membrana aqui do epitélio do intestino, e a tripsina, por sua vez, vai ativar tanto o quimiotripsinogênio como a procarboxipeptidase. Então, a tripsina vai ativar essas 2 outras enzimas. Convém salientar que essas 3 enzimas elas vão atuar em pH mais alcalino, que é proporcionado pela secreção de íon bicarbonato, que acontece como estímulo quando o material ácido chega ao duodeno, e existe a secreção de íon bicarbonato através desse mecanismo que a gente viu aqui, né? Através da liberação de
peptídeo vasoativo intestinal, que vai estimular o pâncreas a secretar íon bicarbonato. Bem, a ação da tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidases vai formar dipeptídeos. E esses dipeptídeos podem ser posteriormente digeridos em aminoácidos com enzimas que também estão localizadas na borda em escova. Então, associadas à membrana do enterócito, tem enzimas também que vão atuar nos dipeptídeos, formando aminoácidos. Então, a partir daí, essas moléculas vão ser absorvidas. Então, a absorção de proteínas, pode acontecer tanto na forma de aminoácidos, que vão ser obtidos através da digestão, né, da quebra de dipeptídeos pelas membranas da borda de escova. Esses aminoácidos vão ser transportados por transporte ativo, que é muito similar ao transporte ativo da glicose, vão ser transportados por transporte ativo para dentro das células dos enterócitos. Já dipeptídeos, alguns dipeptídeos e tripeptídeos também podem ser absorvidos, tá, por um transporte ativo, que é um transporte ativo diferente do transporte ativo dos aminoácidos. Então, é possível a absorção tanto de aminoácidos, que vão ser obtidos através de enzimas que estão localizados na borda de escova, e a absorção de dipeptídeos e tripeptídeos. Em ambos os casos, existem transportadores específicos para essas moléculas, da mesma forma que as moléculas de carboidratos, também de monossacarídeos, têm transportadores específicos para essas moléculas para dentro das células do enterócito. E por fim, o que acontece com as gorduras? As gorduras são um caso particular, no sentido que a absorção de gorduras a digestão de gorduras é dificultada, porque todas as enzimas digestivas são enzimas que estão atuando em meio aquoso. E como a gordura não se mistura com a água, é necessário o quê? É necessário que as gotas de gordura sejam na verdade, emulsificadas. Nesse sentido, os sais biliares são importantes. Então, a bile é muito importante. A presença de bile faz com que sejam produzidas, primeiro, a movimentação que acontece tanto no estômago quanto no intestino delgado, no estômago, os movimentos peristálticos do estômago, e no intestino delgado, os movimentos de segmentação, fazem com que as gotas de gordura sejam transformadas em gotículas muito menores. E essas gotículas muito menores vão proporcionar a atuação de enzima digestiva das lipases, que são produzidas, uma lipase produzida pelo pâncreas, por exemplo, vão atuar nessas moléculas de gordura que estão emulsionadas. No segundo momento, essas moléculas de gordura elas vão formar, por causa dos sais biliares, vão formar micelas, que são estruturas que têm um componente externo que é hidrofílico, que se mistura à água, e um componente interno hidrofóbico, que é formado pelas gorduras, pelas próprias moléculas de gordura. Essas micelas que são formadas com auxílio dos sais biliares, elas podem ser absorvidas. Então, aqui a gente tem a nossa figura mostrando a formação de uma micela. Essa micela ela entra em contato com a membrana do enterócito, e quando ela entra em contato com a membrana do enterócito, se difunde para dentro do enterócito moléculas de monogliceróis, né, e moléculas de colesterol. Essas moléculas de monoglicerol, por sua vez, são ressintetizadas como trigliceróis, são ressintetizadas, e os colesteróis são incorporados junto com as moléculas de glicerol, colesterol e triglicerídeos, colesterol e outras moléculas de lipídios são incorporadas em outras estruturas chamadas quilomicrons. Esses quilomicrons, por sua vez, vão passar para a circulação linfática e vão estar disponíveis para os outros tecidos do corpo, essas moléculas de gordura. Então, a absorção de lipídios ela é importante, no caso, ela é interessante porque ela acontece em fases diferentes. Não existe um transportador
específico para a absorção de lipídio. A absorção de lipídio vai acontecer ou através de micelas, ou alguns lipídios, ácidos graxos de cadeia curta, eles conseguem se difundir diretamente através da membrana. Mas moléculas maiores de lipídios, elas vão ser incorporadas em micelas com a ajuda de sais biliares, e essas micelas sim que vão fazer com que haja a incorporação das moléculas de lipídio para dentro dos enterócitos. Essas moléculas de lipídios que estão presentes nas micelas, por sua vez, elas foram obtidas como? Através da ação de lipases naquelas gotas menores, né, emulsionadas, aquelas gotas menores de lipídios que foram formadas tanto pelo movimento de peristalse no estômago e de segmentação no intestino. Então, essas gotas menores que são formadas, elas as lipases vão agir pelas bordas e vão começar a digerir esses triglicerídeos principalmente. Uma parte desses triglicerídeos é incorporada nas micelas e outra parte, por exemplo, que formam ácido graxo de cadeias curtas, elas são diretamente absorvidas. As moléculas nas micelas vão ser incorporadas diretamente dentro dos enterócitos. Então, a absorção de lipídios é peculiar, sob o ponto de vista, por causa dessa característica química dos lipídios de não se misturarem em água. Aqui mostrando um resumo desse processo, né, com outra figura. Então, a grande globo de gordura, a lipase atuando nesses globos de gordura, liberando monoacilgliceróis e ácidos gástricos, que são emulsificados e formados de gotículas na forma de micelas, junto também com moléculas de colesterol. Essas micelas são incorporadas dentro do enterócito. Uma parte desses ácidos graxos e glicerol também consegue se difundir consegue passar para dentro do enterócito por difusão simples. Eventualmente, essas moléculas de gordura vão ser incorporadas em outras vesículas chamadas quilomicrons, e esses quilomicrons, por sua vez, vão ser distribuídos para os tecidos do corpo através, primeiramente, de um vaso linfático, que vai cair na circulação sanguínea, e esses quilomicrons vão estar disponíveis para os outros tecidos do corpo, com moléculas de gordura. Bem, então com isso a gente vê fecha a discussão de uma forma bem rápida, né? Bem sintética, mas a gente fecha a discussão das especializações que a gente pode observar no trato digestivo. Então a gente discutiu dobras para o aumento de área, dobras que podem ser tanto microscópicas como macroscópicas. A gente viu a presença de válvulas musculares que vão controlar a passagem material de um compartimento para o outro, e esse isolamento dos compartimentos é importante, que a gente viu que cada compartimento pode ter um pH específico, né, específico, que é ótimo para a sua ação de enzimas digestivas que estão restritas àquele compartimento. Por sua vez, esse pH específico ele é feito através de células que vão alterar o pH do fluido. Então, a gente viu que células produzem ácido clorídrico no intestino, no estômago, e por sua vez células do pâncreas vão produzir bicarbonato no intestino, então, ou seja, alterar o pH do fluido. A produção do muco é importante, principalmente em células em superfícies que estão sujeitas a pH ácidos. Então, essa produção do muco vai proteger o epitélio da ação ácida, assim como de ação de outras substâncias que podem ser danosas ao epitélio. Por sua vez, todas as regiões, tanto a região proximal quanto a região média do trato gastrointestinal, vão ter células secretoras de enzimas digestivas. Nós vimos adaptações mutualísticas nos fermentadores pré-gástricos, então a presença de uma porção anterior do estômago que não é ácido, que vai ter a presença de uma microbiota fermentadora, que vai converter as moléculas de celulose no primeiro momento em glicose através da digestão extracelular pela celulase, e essa glicose vai ser incorporada por essa microbiota, que vai fazer a fermentação e vai liberar ácidos graxos voláteis ou ácidos graxos de cadeia curta, que vão ser incorporados, vão ser absorvidos pelo animal. E para finalizar, nós vimos a presença de células de absorção que possuem transportadores específicos para os nutrientes. Principalmente a gente viu casos de transportadores para
moléculas de carboidratos, né, de carboidratos, e para moléculas de proteínas, aminoácidos, transporte tanto de carboidratos quanto de aminoácidos. Então, com isso, a gente faz um apanhado geral das especializações do trato gastrointestinal. Eu não tive o objetivo de entrar na especificidade da digestão das enzimas, tá? Eu fiz uma passagem muito rápida, porque isso foi algo que vocês viram em fisiologia humana, então não gostaria de repetir isso, mas eu mencionei de uma forma mais sucinta, porque o objetivo era a gente ter uma noção geral de todas as especializações que a gente pode ter nos tratos gastrointestinais, tá? Então, com isso, a gente, na verdade, fecha a unidade de sistema digestório. Então, um abraço, até a próxima.